Eu me perguntei e pergunto a vocês, e assim como eu respondi calado, vocês também respondem para si mesmos. Mas vocês são íntimos de Deus, assim como vocês são íntimos do seu cônjuge? Essa pergunta é perigosa por um sentido, porque talvez você esteja prezando o teu cônjuge mais do que a Jesus. Ou você pode dizer, nem do meu cônjuge eu sou íntimo. E aqui está o perigo. Você é íntimo do seu filho, da sua filha, na mesma proporção ou mais que Jesus? Porque é muito difícil você ensinar o caminho para o filho, no caminho com ele, sem você saber qual é o caminho da presença de Deus. É muito difícil você amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, ou você amar Jesus como noiva do Cordeiro, quando você não sabe o caminho da intimidade com Deus. Então, até que ponto nós vivemos intimidade verdadeira com o nosso Senhor? É muito complicado porque hoje estamos vivendo uma geração em que somos íntimos. A mesma intimidade que nós temos com um colega de trabalho, queremos ter com Jesus. Nós queremos dar a mesma importância e intimidade para o nosso namorado, nosso amigo, nosso colega, nosso vizinho, a mesma importância que nós damos a Cristo. Pior é quando nós usamos ou gastamos ainda mais o nosso tempo correndo atrás de pessoas, de intimidade de pessoas, quando não gastamos nem um pouco do nosso tempo em gerar um relacionamento com Jesus. Muitas vezes, relacionamentos que julgamos que são bons, por quê? Porque fulano se veste bem, talvez ele seja um cara legal. Porque fulana fala bem, então indica que ela seja uma boa pessoa. E nós muitas vezes deixamos de ser nós mesmos, correndo atrás dessas pessoas, nos desvalorizando, mendigando a atenção e a intimidade de alguém que não vai suprir nada, quando quem supre é Jesus. Então, é muito difícil falar sobre intimidade, porque até que ponto somos íntimos, ou até que ponto nós queremos de fato ser íntimos de Jesus? Porque aqueles que desejam, aqueles que de fato querem ser íntimos de Jesus, têm que ter um entendimento que devemos abrir mão da nossa própria vontade, abrir mão do eu, abrir mão do que eu quero, das minhas necessidades. Se relacionar com Jesus é literalmente entregar a Ele total controle da nossa vida. Portanto, nem todos querem ser íntimos, e é um direito de todos. Mas a questão é que, apesar do entendimento de que o controle da nossa vida está em Cristo, dessa forma nós estaremos vivendo uma liberdade que nenhuma outra relação iremos viver. E é isso que eu quero falar com você. Níveis de intimidade que nós temos com Deus. João capítulo 12, versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que nela se lançava. Respondeu Jesus: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Pois vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Amém, podeis assentar. Eu quero que você imagine comigo, se por acaso eu tivesse chegado atrasado aqui,
talvez sujo, arranhado, um pouco bagunçado, e eu contasse a vocês: meus irmãos, eu ali na BR, no contorno, eu fui atropelado por um caminhão de 70 toneladas, mas estou inteiro e cheguei aqui com vocês. Vocês acreditariam? De duas uma, ou eu sou mentiroso, ou eu sou louco, correto? A mesma lógica eu uso para quem se encontra verdadeiramente com Deus. É impossível sair da mesma forma. E eu te digo, Deus é mais pesado que um caminhão de 70 toneladas. Portanto, eu não consigo compreender alguém que diz que vive intimidade com Deus e não é transformado. Eu não consigo compreender alguém que vive intimidade com Deus e sai da mesma forma, fala da mesma forma, se veste da mesma forma, pensa da mesma forma, tem as mesmas palavras, tem os mesmos costumes, tem os mesmos vícios. Eu não consigo entender quem se encontra verdadeiramente com Jesus, gerando intimidade profunda com Ele e continua sendo o mesmo. Para mim, eu não concebo essa ideia. Porque é impossível gerar intimidade com Jesus e ser o mesmo. E o que eu quero falar com vocês, a primeira pessoa do texto, no versículo 2, diz que Marta servia. Marta, aquela que serve. Marta, ela estava preocupada com os afazeres domésticos. De acordo com a cultura, vamos ver e vamos entender que Marta, ela estava entre a cozinha, entre servir, talvez se deixando levar pela perfeição ou pelo perfeccionismo de entregar tudo perfeito. Marta é aquela que trabalha no reino o tempo inteiro, ela só serve, ela serve, ela serve. Inclusive, no relato de Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, a primeira vez que Jesus vai na casa de uma mulher chamada Marta, vai dizer que Marta servia, e ela se incomoda porque ela diz assim: Jesus, o senhor não está vendo que minha irmã Maria está sentada sem fazer nada? Reclama com ela, porque eu estou fazendo tudo sozinha. Jesus fala: Marta, Marta, você escolheu a parte difícil. Maria ficou com a parte boa. Não são muitas coisas necessárias, mas só uma. E Maria está estudando, está ouvindo a palavra aos meus pés. Maria, ela é aquela cristã braçal. Ela trabalha o tempo inteiro, ela serve o tempo inteiro, ela busca a construção, o ato de servir. Mas a dificuldade ou o perigo dessas pessoas é que elas até têm um certo tipo de intimidade com Deus, mas é a intimidade que é gerada através do ato, não através do secreto. Não se constrói intimidade com Jesus apenas com o fazer. É necessário o quebrantamento no secreto. Existem muitos cristãos que trabalham, literalmente trabalham, ou no mundo secular, ou no reino, na igreja, de domingo a domingo, mas não geram ou não criam um relacionamento com o Deus do reino. Eu não quero diminuir o ato de servir de Marta, mas eu quero falar para vocês é que existe muito mais do que somente fazer com as mãos. Você glorifica a Deus servindo, você glorifica a Deus fazendo, mas o que Deus quer não é somente pessoas que fazem, mas são pessoas que o buscam. Marta, nas 3 vezes que ela aparece, ou ela está servindo, ou ela está reclamando. A gente vai ver que no relato de Lucas capítulo 9, ou João 6, Jesus já havia multiplicado pães e peixes, e Marta estava se preocupando em colocar a comida na mesa. Se Marta tivesse entendido que
o homem que multiplicou pães e peixes estar aqui, eu não preciso me preocupar com a comida, eu só preciso me preocupar em adorá-lo. Eu só preciso me preocupar em me colocar na presença dele. Eu só preciso, ele ressuscitou meu irmão, para que eu estou aqui servindo? Essas pessoas são os crentes braçais. E eu não quero diminuir o seu serviço. O que eu estou dizendo para você que é crente braçal, que serve e vive uma vida como Marta, é que tem muito mais. Existe muito mais. Deus, Mateus vai dizer, no livro de Mateus vai dizer: buscai ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, que a sua preocupação não seja servir em primeiro lugar, mas que a sua preocupação seja buscar o Deus que te chamou, e então você serve. Marta me lembra o irmão mais velho do filho pródigo. No relato de Lucas, capítulo 15, vai dizer que o irmão mais novo, ele pediu a herança, e o pai repartiu entre os dois. Lá no final do relato, no versículo 24 em diante de Lucas 15, o filho vê uma festa na fazenda, em casa, pergunta ao servo: o que é que está acontecendo? O teu irmão mais novo chegou aí, teu pai recebeu de braços abertos, fez uma festa e matou o bezerro gordo. E ele fica revoltado e não entra. Por quê? Porque o irmão mais novo tinha gastado tudo e agora está recebendo tudo de novo. E o pai sai: ei filho, o que foi que aconteceu? Pai, ele gastou tudo o que tinha, com prostitutas, com bebedeiras, com festas, e eu que te servi todos esses anos, o senhor não me deu nada. É igual a Marta. Marta, ela teve as mesmas oportunidades que Lázaro e que Maria, mas não se comportou como filha, se comportou como serva. E se tem uma coisa que a Bíblia fala para nós, é que Jesus morreu para que nos tornássemos filhos de Deus e não servos. O ato de servir é consequência da nossa filiação, mas a nossa filiação é como filho e não como servos. Portanto, que possamos compreender que nós somos filhos, que possamos buscar o Deus que nos chamou para servir, não gastar todo o nosso tempo servindo sem buscar o Deus que nos chamou. Em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, Marta está servindo. Em João capítulo 11, do verso 17 a 44, quando vai falar que Lázaro morreu, vai ver que Marta vem até a porta da cidade e encontrar Jesus, tipo assim: aqui você não é bem-vinda. Morreu? Para que você veio? Tipo assim, você multiplicou o pão e peixe, estava lá na hora, verdade. A outra você ressuscitou, mas teu amigo Lázaro, você nem veio, né? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei. Marta, Lázaro vai ressuscitar, vai. No dia da ressurreição final, eu sei que ele vai ressuscitar. Marta, fica na tua. O terceiro relato, em João capítulo 12, Marta está o que de novo? Servindo. Marta não aprendeu em nenhum momento que Jesus se adora, em vez de reclamar. O problema daqueles que servem é que muitas vezes vê alguém que está adorando e diz assim: ó, está fazendo nada. Você que só serve não se mete na intimidade de quem adora, porque quem adora não tem culpa se você só serve e não adora.